Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer os filmes assistidos durante o mês de março, na verdade, os melhores filmes assistidos durante o mês de março. Março foi um mês muito bom, eu consegui assistir um total de 25 filmes e eu posso falar pra vocês que tive uma variedade de filmes, não só de gêneros diferentes, mas também dei notas muito diferentes, mas aqui eu vou trazer somente os melhores que eu assisti. Bom, sem mais delongas, em 10º lugar ficou o filme The Teacher's Lounge, que é o filme alemão que competiu na categoria de melhor filme internacional no Oscar agora. Esse é um filme que eu não tava dando absolutamente nada pra ele, simplesmente todas as críticas que eu tinha visto tinham sido ou que acharam o filme médio ou que realmente não gostaram do filme, então minhas expectativas estavam bem baixas, mas eu me surpreendi muito positivamente com esse filme. Eu achei ele me prendeu com uma facilidade muito absurda e ele traz uma história que conta sobre um roubo que acontece dentro ali de uma escola, só que os desdobramentos ali que isso tem realmente tornam a experiência ali da escola um verdadeiro filme de terror. Depois desse filme eu tive certeza absoluta que em nenhum momento da minha vida eu quero ter que trabalhar com crianças, porque foi aterrorizante, foi mais aterrorizante do que qualquer tipo de filme de terror, assim. E acho que ele é um filme que com muita facilidade consegue nos colocar no lugar da protagonista, já que a gente fica indignado ali por conta de toda a situação. E é um filme que, querendo ou não, fala sobre esses desdobramentos, sobre uma certa cultura social de não falar certas coisas, de agir de certa forma e também como a criação impacta ali na vida das crianças, né? E aqui a gente vê isso muito fortemente. O filme só foi indicado à categoria de melhor filme internacional, ele não levou pra casa a estatueta, mas ainda assim pra mim foi um dos meus favoritos ali da categoria. Me surpreendeu muito positivamente e realmente fica a indicação pra quem tiver a chance de assistir esse filme. Esse mês eu assisti muitos dos indicados ao Oscar a melhor filme de todos os anos e daqui pra frente vocês vão ver que grande parte aqui desse ranking entra nesse quesito de indicados ao Oscar, inclusive o 9º lugar que ficou com o filme LA Confidential. Ele é um filme que traz uma investigação naquele estilo meio noir, meio detetive com problemas pessoais e descobre a corrupção de Los Angeles, né? Ele tem uma coisa meio parecida assim com Chinatown, mas eu acho que ele tem um ritmo e ele parece muito mais atual de certa forma, apesar de se inspirar muito assim nesse gênero mais antigo, mais clássico, né? Ele tem uma pegada mais diferente porque ele não conta somente com um detetive, e sim 3 detetives que têm personalidades extremamente diferentes e que não gostam um do outro e que vão tentando descobrir solucionar, né, o mesmo crime. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me fez gostar no filme, ter esses personagens bem diferentes, assim, e ver a maneira diferente como eles estavam conduzindo ali a investigação e como que cada um sabia de uma peça diferente dentro da história. Isso também fez com que fosse divertido acompanhar a investigação e que eu também começasse a investigar, assim, junto com os outros personagens. Acho que um problema que eu vejo nele é que ele pode ser um pouco previsível demais, assim, uma coisa que eu não gostei tanto e tal, e ele ficou um pouquinho longo ali perto do final, mas no geral achei um filme extremamente divertido e com ótimos atores, é um elenco muito forte, tem o Russell Crowe, o Kevin Spacey, o Guy Pearce, enfim, e todos eles estão excelentes ali no papel. Enfim, foi um filme que eu me diverti bastante. Se você gosta de filmes de investigação, fica aí a recomendação, que é um daqueles filmes clássicos que traz uma grande conspiração envolvendo tudo que tem ali dentro do mundo de Hollywood, das estrelas, das drogas, enfim, ele acha, se não me engano, ele se passa nos anos 70, ou pelo menos ele tem uma vibe parecida, assim. Eu acho que até pode ser, até antes, na verdade, eu não me lembro exatamente, mas enfim, fica aí a recomendação. Ele também me lembrou bastante Under the Silver Lake, que foi um filme que eu não amei 100%, eu não acho que ele tem boas ideias, eu acho que aqui eles conseguem trazer melhor as boas ideias desse filme, assim, de ser essa coisa dessa grande conspiração mesmo. Em 8º lugar tem mais um dos indicados ao Oscar, dessa vez um Oscar um pouquinho mais recente, que é o filme Judas e o Messias Negro. Esse era um dos últimos filmes que faltava pra completar ali essa edição do Oscar. Ele não foi meu favorito da edição, mas ainda assim ele foi um filme muito bom e que me surpreendeu muito positivamente. Eu não tinha muita expectativa em torno dele,
mas eu curti bastante, assim, toda a história. Ele é baseado em uma história real que aconteceu, então eu sinto que as minhas críticas pra esse filme são mais em reações de determinadas pessoas, em coisas que eu gostaria que tivesse acontecido, mas como ele é baseado em na vida real, não tem muito o que eu criticar, né? Porque se na vida real foi desse jeito, não tem muito o que fazer, né? Então, paciência. E conta uma história que também, de certa forma, traz uma investigação, assim, né? Dessa vez nos anos 60, 70. Gostei muito, e eu gostei, uma coisa que eu queria comentar, inclusive, é que eu gosto muito do título desse filme. Acho que faz total sentido, e eu gosto muito quando os títulos do filme tem essa coisa a mais que você assiste e você acaba ganhando um carinho ainda mais pelo filme, vendo tudo ali que faz sentido dentro da história. É uma história basicamente de um espião duplo, né, digamos assim, e eu acho que é muito bom, assim, ela consegue ser extremamente impactante, marcante, é um filme que, querendo ou não, o tempo passa e ele continua na minha cabeça. Já em sétimo lugar tem mais um dos indicados ao Oscar, vocês vão me ouvir falando muito isso nesse vídeo, mas é o filme Bonnie e Clyde, de 1967, ele foi indicado ao Oscar em 68. Adorei o filme, achei ele um filme extremamente divertido, ele já faz parte ali de uma mudança em Hollywood, trazendo dessa vez o ponto de vista dos vilões da história, né, que é a história do Bonnie e Clyde, também inspirado em fatos reais. É uma história que, apesar de todas as coisas que acontecem, ele é um filme extremamente divertido, ele me engatou por completo, assim. Eu gostei muito dos personagens, principalmente da personagem da Bonnie, que eu acho que é com quem a gente mais consegue se identificar, porque, enfim, apesar dela ser, sim, uma criminosa dentro ali do filme, ela é uma adulta, né, uma jovem adulta que tá vivendo uma vida extremamente entediada e que deseja muito sair daquela vida e que sabe que ela merece mais coisas do que a vida que ela tá vivendo tá dando pra ela, né? E meio que ela vê nessas aventuras com o Clyde uma forma de escapar disso, né? E ela acaba vivendo alguns grandes momentos, assim. É um filme que também acho que tem uma certa enrolação em determinado momento, mas ele é um filme muito divertido, ele me ganhou muito também pela trilha sonora, que deixa ele ainda mais legal. Os personagens também acho que são bem divertidos e... Enfim, gostei muito, assim, é um filme que vale muito a pena assistir, principalmente se você gosta de cinema, porque foi um filme que, de fato, teve muito impacto, assim. Inclusive, nesse meu livro aqui, que fala sobre a cronologia dos filmes, na verdade, a cronologia da história do cinema, né? Tem uma página aqui que fala especificamente, não sei se tá dando pra ver na câmera, sobre o filme Bonnie e Clyde e realmente falando sobre o impacto que esse filme teve e como realmente ele foi diferente, né? Que ele teve um impacto e que ele mudou a maneira como os protagonistas eram vistos, né? Trazendo pessoas que, enfim, tinham sua controvérsia, né, que não eram necessariamente um protagonista perfeito e tudo demais, e não, trouxe pela primeira vez o ponto de vista dos vilões da história mesmo, e conseguiu fazer um filme extremamente divertido, assim, e ainda assim muito interessante. E em sexto lugar ficou o filme Dream Scenario. Eu acabei de falar desse filme aqui no canal, vou deixar ele linkado em algum lugar. Ele foi um filme que eu demorei muito pra conseguir assistir, mas eu achei extremamente criativo e muito interessante. Eu falo isso no vídeo, então eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas é um filme que ele é tudo aquilo que eu queria que Beau is Afraid fosse. Ele é um filme extremamente criativo, que mistura traços do drama e principalmente do terror, e que fala basicamente sobre a sociedade atual e sobre essa rapidez com que as pessoas chegam à fama e vão pro cancelamento, e também, além de tudo isso, a busca por holofotes, que todos nós, de certa forma, temos um pouco, assim, né? E também é um filme que traz uma atuação excelente do Nicolas Cage, enfim, foi um filme que me prendeu com uma facilidade absurda do começo até o fim, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. O filme está nos cinemas, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, e fica a minha recomendação. Eu vou dar uma breve sinopse, né, mas ele conta a história de um homem que é um professor meio infeliz com a vida dele, que basicamente a vida dele muda completamente quando muitas pessoas começam a ver ele dentro dos sonhos. Então, enfim, uma sinopse que com certeza vai conseguir captar a curiosidade de alguns de vocês, porque a minha, pelo menos, ele captou. E é um filme bem legal, assim, acho que ele se perde em alguns momentos e passa a querer enfatizar novamente um ponto que ele já deixou muito claro. Eu acho que isso acontece, mas, no geral, ele é um filme muito legal.
Em quinto lugar ficou outro indicado ao Oscar, e a partir daqui vão ser só indicados ao Oscar, que é o filme Toro Indomável, do Martin Scorsese. Eu gostei muito desse filme. Eu, por muito tempo, enquanto eu tava fazendo a minha maratona de assistir todos os filmes que venceram o Oscar, e muitas das críticas que falavam sobre o filme pessoas... não? Ordinary People. Gente como a gente, esse é o nome do filme. Muitas pessoas falavam que, ai, que absurdo, porque esse filme ganhou de Toro Indomável, e eu ficava com uma certa raiva, porque eu gostei de Gente como a gente, né? Mas hoje em dia eu vejo que a vitória tinha que ter sido de Toro Indomável. Eu achei esse filme sensacional. Não é o meu favorito do diretor, mas ainda assim ele é um filme maravilhoso e uma das minhas performances favoritas do Robert De Niro. Traz realmente um cara que era pra ser um herói da história. É basicamente uma história do Rock, só que o Rock é o vilão da história. Então é muito interessante, assim, a construção de personagem que a gente tem ali dentro do personagem do De Niro e a maneira como ele é feito pra ser um personagem extremamente grandioso, mas ele é uma pessoa muito patética, assim, e em todos os sentidos possíveis. E ele te prende, mesmo não tendo tão grandes, assim, acontecimentos dentro da trama, né? Enfim, achei realmente muito interessante. A direção desse filme não tem nem o que falar, é simplesmente maravilhosa. E aproveitando que estou falando de Martin Scorsese, eu vou falar agora do quarto lugar, que pra mim ficou o filme Apocalipse Now, que é do amigo do Scorsese, o Francis Ford Coppola. E agora eu vou entrar em outra viagem aqui dentro dessa resenha, que filmes de guerra, né, num geral, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, quem acompanha já deve estar cansado de ouvir, mas eu tenho uma questão com filmes de guerra, porque eu acho que eles nem sempre conseguem sair da mesma coisa de sempre, porque tem muitos filmes de guerra, né, tanto da primeira, da segunda, da Guerra do Vietnã, enfim, acho que nem sempre eles conseguem sair, e eu acho que Apocalipse Now acabou se tornando o meu filme favorito sobre a Guerra do Vietnã. Ele é um filme que é quase um épico, assim, porque ele tem vários contos dentro de uma mesma história. Enquanto a gente acompanha ali um personagem que ele tem uma missão, a gente vai acompanhando ele passando por diversas outras pessoas ali naquela história, e são aventuras completamente malucas, mas ainda assim eu acho que o filme consegue ter um tom muito bom, porque, lógico, tem momentos pesados, óbvio, mas ele tem momentos muito divertidos também, ele acaba não sendo tão cansativo. E eu, inclusive, assisti o Director's Cut, que é mais longo do que a versão, né, que foi indicada ao Oscar. Porque, claro, esse daqui também é um dos indicados ao Oscar. Mas eu achei o filme sensacional, assim, ele me prendeu por completo e eu acho que ele vai crescendo, assim, até chegar no auge dele, que é realmente quando ele chega lá na parte da missão. Eu tô tentando não dar muitos spoilers, sim, spoilers do filme de 1980 e poucos, mas vai que alguém ainda não assistiu, né? Eu sempre quero dar essa chance. E é um filme realmente que mostra os traumas ali da guerra, mesmo as menores coisas que acontecem ali dentro daquela história. E eu achei ele muito legal, e quanto mais tempo eu penso nele, mais eu acabo gostando do filme. Então, por isso ele fica aqui em quarto lugar. E seguindo na vibe dos amigos do Martin Scorsese, em terceiro lugar ficou o filme A Cor Púrpura, do diretor Steven Spielberg, que, como a maioria de vocês sabem, é meu diretor favorito. E eu enrolei muito tempo pra ver esse filme, porque eu acho que dentro de mim eu tinha um pouco de medo que eu não fosse gostar dele. E eu amei, eu me apaixonei por completo, eu achei um filme sensacional. Ele também, assim como Apocalipse Now, não tão intenso, né, mas ele também traz vários contos dentro de uma mesma história, e eu acho muito legal porque a gente acaba se apegando profundamente a todos os personagens ali dentro dessa história, então a gente acaba sofrendo junto com eles e torcendo pelo bem deles. É muito fácil da gente torcer ali pela protagonista do filme, e que, enfim, é interpretada pela Whoopi Goldberg, né, apenas. E um fun fact aí dessa história, uma das personagens desse filme se chama Sofia. Em determinado momento, quando ela aparece, eu fiquei um tempão tentando descobrir da onde que eu conhecia, porque ela tinha uma cara como se eu já tivesse visto ela recentemente. E eu fiquei um tempão pensando, mas da onde eu conheço ela, da onde eu conheço ela? Fui entrar no Letterboxd, né, pra descobrir da onde que eu conheço a atriz. Era a Oprah, simplesmente. Eu sabia que ela tava no filme, mas eu não consegui ligar uma coisa com a outra. Ela também tá excelente dentro do filme, e
Enfim, fiquei muito feliz que eu assisti, foi um filme que me ganhou muito, me emocionei no final. Acho que é um filme que quanto mais tempo passa, assim como o Apocalipse Now, mais eu gosto dele. E também fiquei, de certa forma, curiosa pra ver o musical que lançou, acho que lançou ano passado, chegou aqui no Brasil esse ano. Que, enfim, fico muito curiosa como eles transformaram essa história em um musical, né? Ele é adaptado de uma versão da Broadway, mas ainda assim, fico curiosa, assim, o que mudou. Mas é um filme sensacional e que também, assim como Toro Indomável, merecia ter levado o Oscar no ano que ele concorreu. Ele perdeu para um filme chamado Out of Africa, que é um filme da Meryl Streep com o Robert Redford, que é legal, mas esse é muito mais legal. Já em segundo lugar, também é um filme que eu falei recentemente aqui no canal, assim como Dream Scenario, que é o filme Gênio Indomável. Foi o último Clássicos do mês, o clássico de março, né, no caso. Eu adorei esse filme. Eu falei isso no vídeo, mas eu vou falar aqui de novo. Esse foi um filme que eu fui com expectativas zero. Eu realmente estava pronta pra odiar esse filme, justamente pelo hype que ele tem de ser um filme muito bom e que todo mundo gosta. Então eu fui, assim, querendo odiar ele, com um ranço já do filme, com raiva já do Ben Affleck, do Matt Damon, e enfim, eu fui com todas as expectativas negativas pra ele e eu simplesmente acabei amando o filme por completo. Eu me engatei profundamente dentro da história, eu chorei assistindo o filme. Simplesmente um filme maravilhoso que te prende muito, porque você acha que ele vai ser sobre uma coisa e ele acaba sendo sobre algo completamente diferente, realmente mostrando e fazendo a gente ter curiosidade sobre o personagem do Will Hunting. Enfim, achei o filme sensacional e aqui eu destaco o personagem do Robin Williams, que simplesmente tá impecável aqui nesse filme, tanto é que ele levou a estatueta de melhor ator coadjuvante. E, enfim, eu de fato gostei muito do filme e ele entrou, assim, numa posição de um dos filmes que eu mais gostei, assim, nesse ano, pelo menos. E em primeiríssimo lugar ficou um filme que eu tava há anos querendo assistir, que é o filme Guess Who's Coming to Dinner, também indicado ao Oscar e de 68, assim como Bonnie e Clyde. E ele é um filme que, hoje em dia, ele é muito datado, porque ele trata de um tema que, enfim, hoje em dia não é mais pertinente, né? Até quando você analisa hoje em dia no Brasil. Mas é um tema que era muito forte nos Estados Unidos durante a década de 60, que era justamente o relacionamento interracial. E ele é um filme bem simples até, porque ele se passa em apenas um período de horas ali, em uma tarde, em que os pais de uma menina branca meio que tentam aceitar o fato de que ela vai se casar com um homem negro. E, enfim, é um filme que tem um tema, de certa forma, pesado, mas ele não deixa em nenhum momento ele se tornar pesado. Ele tem atuações sensacionais do Sidney Poitier e da Katharine Hepburn, inclusive esse é o primeiro filme que eu vejo dela e eu amei, assim, eu gostei muito da personagem dela. E, inclusive, é muito legal também falar da personagem dela dentro desse filme, porque ele é um filme que se passa nos anos 70, porém a personagem que ela interpreta aqui é uma mulher extremamente independente, que tem ali a sua galeria de arte, que lida já com as suas coisas e o seu marido trabalha com algo completamente diferente e ela se vira, ela tem as opiniões dela, ela briga ali pelo que ela acredita e é um filme que, apesar de trazer muito forte a temática do racismo, das relações interraciais, ele é um filme que fala sobre o amor, assim, o amor entre os dois jovens ali que pretendem se casar. Ele é tão genuíno que ele conquista a gente de uma forma que é quase que impossível a gente não torcer por eles o filme inteiro, né? Enfim, é um filme muito bom que me pegou profundamente, assim, e... Enfim, ele é muito legal, assim, ele é um filme que também é só ali um debate, é um filme que se passa praticamente inteiro dentro de um apartamento, mas ele ainda assim é sensacional. Mas bom, essa foi a lista dos melhores filmes assistidos de março, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou da minha lista, e também comentar qual foi os melhores filmes que você assistiu durante esse mês. Então foi isso e até o próximo vídeo.